meus amigos. Tenhamos um dia feliz com a assistência de Nosso Senhor em todos os momentos de nossa vida. Hoje a mensagem vai para as mães e para todos aqueles que estão passando por momentos de dificuldades. Hoje nós vamos fazer a leitura de uma crônica do livro Lázaro Redivivo, do Irmão X, psicografia de Chico Xavier. No segundo capítulo, nós lemos o item A Escrava do Senhor. Quando João, o discípulo amado, veio ter com Maria, anunciando-lhe a detenção do Mestre, o coração materno, consternado, recolheu-se ao santuário da prece e rogou ao Senhor Supremo poupasse o filho querido. Não era Jesus o embaixador divino? Não recebera a notificação dos anjos quanto à sua condição celeste antes da concepção? Seu filho amado nascera para a salvação dos oprimidos. Ilustraria o nome de Israel, seria o rei diferente, cheio de amoroso poder. Curava leprosos, levantava paralíticos sem esperança. A ressurreição de Lázaro, já sepultado, não bastaria para levá-lo ao cume da glorificação? E Maria confiou a Deus de misericórdia suas preocupações e súplicas, esperando-lhe a providência. Entretanto, João voltou em horas breves para dizer-lhe que o Messias fora encarcerado. A Mãe Santíssima regressou à oração em silêncio e em pranto implorou o favor do Pai Celestial. Confiaria em Deus. Desejava enfrentar a situação desassombradamente, procurando as autoridades de Jerusalém, mas humilde e pobre, que conseguiria dos poderosos da terra? E acaso não contava com a proteção do céu? Certamente Deus, de bondade e misericórdia, cuidaria de seu filho, que revelara ao mundo o amor de Deus e o amor entre os homens, e salvá-lo-ia da prisão. Maria manteve-se vigilante, afastando-se da casa modesta a que se recolhera, ganhou a rua e intentou penetrar o cárcere. Todavia, não conseguiu comover o coração dos guardas. Noite alta, velava súplice entre a angústia e a confiança. Mais tarde, João voltou, comunicando-lhe as novas dificuldades surgidas. O mestre fora acusado pelos sacerdotes. Estava sozinho. E Pilatos, o administrador romano, hesitando entre os dispositivos da lei e as exigências do povo, enviara o mestre à consideração pública e à consideração de Herodes. Maria não pôde conter-se. Segui-lo-ia de perto, como toda mãe faria, né? Resoluta, abrigou-se no manto discreto e tomou a via pública, multiplicando as rogativas ao céu em sua maternal aflição. Naturalmente, Deus modificaria os acontecimentos, tocando a alma de Antipas. Não duvidaria um instante. Que fizera seu filho para receber afrontas? Não reverenciava a lei? Não espalhava sublimes consolações?
amparada pela convertida de Magdala, alcançou as vizinhanças do palácio do tetrarca. Ó infinita amargura! Jesus fora vestido com a túnica de ironia e ostentava nas mãos uma cana suja à maneira de cetro. E como se isso não bastasse, fora também coroado de espinhos. Ela quis aproximar-se, a fim de libertar-lhe a fronte sangrenta e arrebatá-lo da situação dolorosa. Mas o filho, sereno e resignado, endereçou-lhe o olhar mais significativo de toda a existência. Compreendeu que ele a induzia à oração e, em silêncio, lhe pedia confiança no Pai. Conteve-se, mas o seguiu em pranto, rogando a intervenção divina. Impossível que o Pai não se manifestasse. Não era o seu filho o escolhido para a salvação? Não era ele a luz de Israel, o sublime revelador? Lembrou-lhe a infância, amparada pelos anjos. Guardava a impressão de que a estrela brilhante que lhe anunciara o nascimento ainda resplandecia no alto. A multidão estacou. De súbito, interrompera-se a marcha para que o governador romano se pronunciasse em definitivo. Maria confiava. Quem sabe chegar o instante da ordem de Deus. O Supremo Senhor poderia inspirar diretamente o juiz da causa. Após ansiedades longas, Pôncio Pilatos, no esforço extremo para salvar o acusado, convidou a turba farisaica a escolher entre Jesus, o divino benfeitor, e Barrabás, o bandido. O coração materno asilou esperanças mais fortes. O povo ia falar. E o povo devia muitas bênçãos ao seu filho querido. Como equiparar o mensageiro do Pai ao malfeitor cruel que todos conheciam? A multidão, porém, manifestou-se pedindo a liberdade para Barrabás e a crucificação para Jesus. Oh, pensou a mãe atormentada, onde está o Eterno que não me ouve as orações? Onde permanecem os anjos que me falavam em luminosas promessas? Em copioso pranto, viu seu filho vergado ao peso da cruz. Ele caminhava com dificuldade, corpo trêmulo pelas desgastadas recebidas, e obedecendo ao instinto natural, Maria avançou para oferecer-lhe auxílio. Contiveram-na, todavia, os soldados que rodeavam o condenado divino. Angustiada, recordou-se repentinamente de Abraão, o generoso patriarca, noutro tempo, movido pela voz de Deus, conduzira o filho amado ao sacrifício. Seguir Isaque inocente, dilacerado de dor, atendendo à recomendação de Jeová. Mas eis que no instante derradeiro o Senhor determinou o contrário, e o pai de Israel regressara ao santuário doméstico em soberano triunfo. Certamente, o Deus compassivo escutava-lhe as súplicas e reservava-lhe júbilo igual. Jesus desceria do Calvário, vitorioso para seu amor, continuando no apostolado da redenção. No entanto, dolorosamente surpreendida, via-o içado no madeiro entre ladrões. Oh, a terrível angústia daquela hora! Por que não a ouvira o poderoso Pai? Que fizera para não lhe merecer a bênção?
Desalentada, ferida, ouvia a voz do filho recomendando-a aos cuidados de João, o companheiro fiel. Registrou-lhe humilhada as palavras derradeiras. Mas quando a sublime cabeça pendeu inerte, Maria recordou a visita do anjo antes do Natal divino. Em retrospecto maravilhoso, escutou-lhe a saudação celestial. Misteriosa força assenhorava-se-lhe do espírito. Sim, Jesus era seu filho. Todavia, antes de tudo, era um mensageiro de Deus. Ela possuía desejos humanos, mas o Supremo Senhor guardava eternos e insondáveis desígnios. O carinho materno poderia sofrer, contudo, a vontade celeste regozijava-se. Poderia haver lágrimas em seus olhos, mas brilhariam festas de vitória no reino de Deus. Suplicara aparentemente em vão, porquanto certo o Todo-Poderoso atendera-lhe os rogos, não segundo os seus anseios de mãe, e sim de acordo com seus planos divinos. Foi então que Maria, compreendendo a perfeição, a misericórdia e justiça da vontade do Pai, ajoelhou-se aos pés da cruz e, contemplando o filho morto, repetiu as inesquecíveis afirmações: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Recorro também ao livro Ensina-nos a Orar, que nos traz também, relembrando o que Jesus passou no Getsemane. Djalma Argolo, no capítulo 9, nos fala da oração difícil. Isto está em Lucas, no capítulo 22, nos versículos 39 a 46. Outro exemplo que Jesus nos deixou da aceitação divina. Nesses versículos, Lucas nos conta que o Mestre foi ao Monte das Oliveiras, seguido pelos discípulos. Lá, Jesus lhes aconselhou a orar e vigiar para não caírem em tentação. E se afastou, se ajoelhou e disse: Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice, mas seja, porém, feita a tua vontade, não a minha. Então apareceu um anjo para o consolar. Jesus orava tão intensamente que entrou em agonia, prevendo os sofrimentos e as aflições que iria passar. Chegou a suar sangue. Nesse momento de dor, a perspectiva cruel dos momentos terríveis que iria passar, o seu corpo não resiste à pressão psíquica e os vasos periféricos se rompem, causando aquele suor sanguinolento, talvez para evitar um acidente vascular cerebral. E foi nesse momento de dor infinita, de angústia, diante desses acontecimentos, dessa visão terrível, que Jesus se ajoelhou e se ofereceu a Deus. Alguns de nós, estudiosos, rejeitam esses eventos, alegando que Jesus estaria demonstrando um momento de fraqueza. Mas nós sabemos, diante da história da humanidade, que vários espíritos iluminados viveram de uma forma corriqueira como Jesus viveu. Jesus, ele realmente passou a sua vida vivendo normalmente como marceneiro, cuidando da família como filho primogênito,
A mãe ficou viúva cedo, tinha muitos irmãos, era uma família numerosa, irmãos e irmãs, e ele passou 30 anos de sua vida justamente cuidando da sua família. Só no momento que ele viu que já estava na hora de seguir com a sua missão, foi que ele deixou a família, que já estava mais amadurecida, e então seguiu o caminho para nos ensinar o amor, a igualdade, a fraternidade, que até hoje, aliás, nós não aprendemos, né? E a verdade é que ele nos deixou essa lição para nos dizer que, apesar dos problemas, das dificuldades extremas que estejamos passando, das circunstâncias antagônicas que enfrentamos, nós nunca devemos perder a confiança de que estamos sendo assistidos, embora a resposta a essa confiança, a esses pedidos de oração, na oração, não sejam atendidas da forma que a gente queira, né? E entramos muitas vezes em conflito conosco mesmos para manter o equilíbrio, para manter essa confiança, para manter buscando a força. E ao enfrentar esses momentos, nós façamos como Nossa Senhora, como Jesus, solicitemos a ajuda divina para nos livrar da situação, mas peçamos também que nos dê forças para aceitar a sua vontade. Então, vamos seguir esses exemplos divinos, esses exemplos de iluminação e trazê-los para o momento que estamos vivendo de agonia e de dor. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e permaneça conosco hoje e sempre. Quando a dor te buscar, abre as portas do coração. Pense naquele que um dia na cruz demonstrou compaixão. Mesmo que tudo pareça não ter uma solução, olhe para o alto e veja o Cristo estendendo-lhe a mão. Se uma lágrima quente molhar o teu rosto, Cristo a enxuga e alerta, a fé sempre vence. Levanta-te, vai em paz, assim Ele nos convidou. Do alto da cruz em resposta tratou